E aí, turminha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan, professor de matemática. Hoje eu vou estar testando um novo formato de vídeo, mas no estilo podcast, uma forma de conversa. Em formato de aula, acho que fica um pouco chato. Geralmente ninguém gosta de aula, eu não gosto de assistir aula, você não gosta de assistir aula. Porém, de conversar, todo mundo gosta de conversar, né? Que dirá meus alunos que vivem conversando na aula, né? Então, espero que gostem desse novo formato, mais no estilo podcast, no formato de conversa. Acho que rende mais do que uma aula tradicional, do que eu ficar explicando, mostrando. Lógico que eu vou estar mostrando várias imagens, vai ter exemplos, mas acho que no formato de uma conversa fica um pouco mais agradável e acaba que o entendimento fica melhor. Ou será que não? O assunto de hoje é a lógica, e antes de estar explicando o que é lógica, eu sempre pesquiso no dicionário o que é o significado, mas eu recomendo sempre procurar a etimologia da palavra. Aí você deve estar se perguntando, o que é etimologia? Etimologia é parecido com o dicionário, só que ela estuda a origem da palavra, como é que ela evoluiu, então ela tem um contexto histórico da palavra. Eu acho que fica um pouco melhor de você entender o real significado quando você vê o seu significado etimológico. Se você tem curiosidade de saber o que seu nome realmente significa, procura a etimologia dele. Então, fica a dica aí. Então, vamos lá para o nosso momento. Senta que lá vem a história. Então, a palavra lógica ela tem procedente do grego lógicos, tendo associação com o vocábulo logos. Você imagina o que seria o logos? Acho que não, né, Serginho? Se eu soubesse, eu não estaria assistindo o vídeo. Então, meu caro aluno, o logos foi criado pelos filósofos que entenderam que o conhecimento humano deveria ser regido por um critério racional, que eles chamaram de logos. Então, o logos significa o quê? É um conjunto harmônico de leis que comanda o universo, formada por uma inteligência cósmica onipresente que se planifica no pensamento humano. Olha só que bonito. Que coisa mais linda! Então, por que os filósofos chegaram nessa conclusão do logos? Porque antigamente, antes do surgimento da filosofia, os pensamentos dos gregos eram dominados pela mitologia, sua cultura, e princípios eram predominantemente relatos homéricos, onde se encontrava a resposta para tudo, fenômenos da natureza, valores, moral, até mesmo a vida pessoal que orientavam a sociedade. Então, meu caro aluno, você sabe o que é um período homérico? O que seria homérico? Não sei. Ah, Serginho, não sei não. Esse Américo aí foi uma pessoa, um cantor. Ah, sei lá, o que que ele foi, hein? Então, Homérico ele foi um poeta grego, autor de dois poemas, a Ilíada, que conta a guerra da história de Troia, a história da guerra de Troia, que teve como figuras importantes apaixonadas o príncipe Paris e Helena e o guerreiro Aquiles. Ah, Serginho, aquele filme lá. Tem aquele filme lá, Troia, não é? Exatamente, é esse filme aí, é baseado nessa Ilíada. E temos o seu segundo livro, é, que vem do nome do seu personagem principal, Odisseu, ou como ficou conhecido pela tradução latina, Ulisses. Diferente do primeiro livro, não narra feitos bélicos, nem se restringe a um local isolado, mas trata de viagens e aventuras desde que foi um dos heróis da Guerra de Troia. Para quem gosta de mitologia grega, recomendo esses livros. Não li a Ilíada, mas li a Odisseia, e é bem legal. Bom, agora que você já sabe a etimologia da palavra lógica, o que é o logos, a lógica ela é uma ferramenta do pensamento de forma racional, assim como a matemática ela parece ser chata, metódica, longe da realidade, porém
Não funciona assim. A lógica ela está presente em tudo. Ela está presente na filosofia. Todos os grandes filósofos usaram ela como ferramenta para desenvolver suas teorias. Ela está presente na ciência, apesar da ciência não ser totalmente lógica, mas ela usa da lógica para análise de dados. Ela está presente na arte, na geometria, na matemática, então nem se fala. Então a lógica está presente em tudo. Ela ajuda os nossos pensamentos, a gente se expressar, se organizar. Quantas vezes você já não passou por uma situação de queria dizer uma coisa, mas no fundo não era aquilo, você não sabe como explicar alguma conclusão que você chegou, mas você sabe a conclusão. Ah, Serginho, não preciso de lógica pra nada, nem de matemática. Pra que eu vou querer aprender essas duas coisas chatas aí? Bom, já que você tocou no assunto, que matemática é chato, que não serve pra nada, que lógica é chata e não serve pra nada, vamos fazer um breve raciocínio. Se não existisse lógica e nem matemática, o que sobraria? Hein? Diz aí. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até agora. Peço encarecidamente para você deixar o like, comentar, compartilhar, porque por coincidência o YouTube funciona de forma lógica. Então quando você deixa o like, comenta e compartilha, quer dizer que você está gostando, ele recomenda para mais pessoas. Então, muito obrigado, você é uma pessoa maravilhosa. Então, Sorzinho, por onde que a gente vai começar a estudar a lógica? Primeiro a gente vai saber o que é o argumento. O argumento é uma série conectada de proposições que tem a intenção de dar razão para outra proposição. Argumento tem várias definições. Essa é uma definição de argumento. Proposições. Todo conjunto de palavra ou símbolo que exprime um pensamento de sentido completo. Essa proposição ela vai ser dividida em fatos ou juízos e eles têm que ter sentido de verdadeiro ou falso. Então, vou encerrar o vídeo por aqui, só um vídeo introdutório para despertar a curiosidade. Quem tiver mais interesse, eu vou estar lançando mais vídeos explicando, dando exemplos, se aprofundando mais na lógica, depois lógica matemática. Então, para você que assistiu o vídeo até agora, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!